Olá a todos e todas, aqui é a Ana E Alex? e este é o Ética em Movimento. Hoje a gente vai analisar um texto do filósofo Chico, um especialista em ética e moral. O título do texto é As Perguntas Certas, separando ética e moral na liderança corporativa. E a gente vai começar agora. Vamos lá. Muitas empresas hoje, têm manuais de conduta enormes, dezenas de treinamentos, áreas de compliance. Super robustas. E ainda assim, de tempos em tempos, a gente vê escândalos acontecendo. Parece um paradoxo. Totalmente. O material que a gente tem em mãos hoje sugere que o problema talvez não seja a falta de regras, sabe? Mas sim o fato da gente estar fazendo as perguntas erradas. Exato. A proposta central do texto é fascinante. Para liderar de verdade, é preciso parar de confundir ética e moral. E qual seria a diferença-chave, segundo o autor? Então, o texto define ética como uma reflexão sobre o bem comum, com um olhar mais universal, sabe? Certo. Já a moral seria o conjunto de regras do jogo, o certo e o errado de uma forma mais concreta. E a nossa análise hoje é justamente desempacotar como essa distinção se aplica a 4 papéis: conselheiros, governança, compliance e, claro, os CEOs. E essa separação inicial, olha, é a chave de tudo. O Chico argumenta que misturar as duas coisas é confortável, Confortável? Como assim? porque permite que a gente se esconda atrás da regra, né, e diga, estou fazendo a coisa certa, sem questionar se a coisa certa é realmente boa ou justa. Entendi. Governar, segundo o texto, exige a coragem de separar os dois campos. As perguntas que a gente vai explorar aqui não são para buscar respostas de sim ou não. Elas são para forçar uma reflexão, sobre o verdadeiro impacto de cada decisão. Exatamente. Ótimo, vamos começar então pelo topo, pelo conselho de administração. O texto traz uma frase que, para mim, foi uma virada-chave. Qual? O conselheiro não gere normas, ele protege princípios. Isso muda tudo. Muda completamente. Tira o foco daquela coisa burocrática de só ficar checando o passado e coloca o conselho na posição de guardião do futuro da empresa. Da alma da empresa, quase. Sim. Isso, da alma da empresa. Em vez de ser só um auditor, o conselho vira o guardião da bússola da organização. É por isso que as perguntas éticas para eles são tão abertas. São perguntas bem expansivas mesmo. Por exemplo, as decisões que estamos validando ampliam ou restringem o bem comum da organização e de seus stakeholders? É uma pergunta enorme. E tem outra. Se essa decisão se tornasse prática padrão, ela seria defensável para qualquer empresa em situação semelhante? Um teste de universalidade, Exato, mas a que mais me marcou foi: quem não está nesta sala e será impactado por essa decisão? Ah, essa é a mais poderosa de todas. Por quê? Porque ela força um grupo de pessoas que geralmente está muito distante do dia a dia a fazer um exercício de empatia radical. Quem não está na sala? O funcionário da linha de frente, A comunidade no entorno da fábrica, o pequeno fornecedor. o cliente final. Pensar nessas pessoas não é caridade, é estratégia de sustentabilidade. Uma decisão que parece ótima dentro da sala, mas que prejudica quem está fora, é uma bomba relógio. E, em contraste, as perguntas morais para o conselho são o teste de sobriedade, O pé no chão. Tipo, essa decisão viola alguma norma interna, legal ou regulatória. Estamos criando exceções que depois virarão regra. Perfeito, é isso. Uma esfera ancora a outra. Não adianta o conselho ter discussões filosóficas sobre o bem comum se a empresa está, na prática, desrespeitando leis, por exemplo. As perguntas morais garantem que a casa esteja em ordem. Isso. Os princípios éticos precisam de normas para se tornarem realidade. E as normas precisam de princípios para não virarem só burocracia cega. Ok. Então o conselho define esses grandes princípios. Mas como garantir que a estrutura da empresa ajude as pessoas a seguir essa direção? Aí entra a governança. Que o texto descreve de um jeito muito interessante. Governança não é só arquitetura, é cultura de decisão. Exato. A governança é o design do tabuleiro do jogo, sabe? Ela define as regras de como as decisões são tomadas, por quem, com base em quê. E um mau design pode levar pessoas boas a tomar decisões ruins. Exatamente. Porque o sistema as empurra para isso mesmo sem querer. E uma das perguntas éticas para a governança,
que o material propõe me deixou pensando muito. Manda. Onde a governança está silenciando dilemas legítimos em nome da eficiência. Isso é muito sério. É seríssimo. Quer dizer que um processo super ágil, no papel, pode na prática ser uma máquina de sufocar a ética. Exatamente esse é o risco. Pensa, por exemplo, num processo de aprovação de produtos focado 100% na velocidade para sair na frente da concorrência. Certo. Se esse processo não tiver etapas para avaliar impactos sociais, ambientais, ele está, por design, silenciando esses dilemas. A equipe pressionada não vai parar para pensar nisso se o sistema não a obrigar. A eficiência atropela a reflexão. Isso. A governança ética se pergunta: nossa velocidade está nos levando para o lugar certo ou só mais rápido para o penhasco? Faz todo sentido. E do lado moral? A governança tem que garantir clareza e consequência. O básico bem feito. As perguntas são diretas, como: as regras estão claras, acessíveis e compreendidas? E esta que, para mim, define uma cultura. O descumprimento gera aprendizado ou apenas punição? Essa pergunta é o divisor de águas entre uma cultura do medo e uma cultura de crescimento. Como assim? Uma governança que só pune cria funcionários que escondem erros. O problema só aparece quando já é uma catástrofe. Entendi. Já uma que encara o erro como um dado, como um sinal de que talvez a regra seja confusa ou o treinamento falho, ela constrói uma organização que aprende com os próprios tropeços. Fica mais inteligente e resiliente. Exato. O que nos leva direto para a área que lida com o cumprimento das regras no dia a dia. E aqui o texto faz outra afirmação bem forte. Sei qual é. Compliance é moral aplicada. Quando ele se vende como ética, algo já deu errado. Confesso que tive que ler essa frase 2 vezes. É que a gente tende a ver o compliance como o departamento de ética da empresa, né? Sim. E esse é um erro perigoso, segundo o material. A função do compliance é garantir que as regras do jogo, a moral, sejam cumpridas. O problema é quando essa área tenta ser a definidora do que é o bem, a ética. E por que isso é um problema? Porque a ética, que é uma discussão complexa e da liderança, corre o risco de ser reduzida a um checklist. Vira um pode ou não pode, baseado na regra, e não um devemos ou não devemos, baseado em princípios. Você consegue dar um exemplo prático? Claro. Imagina uma regra de bônus que diz que só funcionários com mais de 12 meses de casa têm direito à participação nos lucros. Moralmente, a regra é clara. Ok. O compliance, em sua função moral, simplesmente aplicaria a regra. Agora imagina que uma funcionária brilhante, com 11 meses de casa, liderou um projeto que sozinha salvou a empresa e gerou um lucro recorde. Se o compliance aplicar a regra friamente, o que acontece? A regra é cumprida, mas uma injustiça evidente é cometida. Perfeito. Entendi. O compliance que pensa eticamente não mudaria a regra, mas... Levantaria a mão, exatamente. Ele não diria, pode pagar porque a regra não permite. Mas ele sinalizaria para a liderança. Temos um dilema aqui. Cumprir a regra neste caso pode gerar desmotivação, sentimento de injustiça. A regra como está escrita está servindo ao bem comum da organização? Essa é a pergunta ética crucial que o texto propõe. Esse compliance vira um sensor inteligente do sistema, não só um robô aplicador de normas. Claro, sem esquecer o feijão com arroz da área, as perguntas morais. As normas estão sendo efetivamente cumpridas e onde estão os maiores riscos de violação? É a fundação. Não dá para querer construir um arranha-céu ético sobre um terreno moral pantanoso. Perfeito. Já passamos pelo conselho, que define os princípios, pela governança, que desenha a estrutura, e pelo compliance, que monitora as regras. Chegamos na pessoa que dá o tom para tudo isso. O CEO. E aqui o texto é implacável. O CEO não terceiriza ética, ele a encarna ou a sabota, sem meio termo. É a responsabilidade final, porque o CEO é o professor mais observado da organização. Cada decisão, cada comentário, cada silêncio. Tudo ensina o que de fato é valorizado, né? Muito mais que um e-mail bonito. Muito mais. As perguntas éticas para o CEO são, por isso, quase existenciais. São sobre legado e são perguntas que exigem uma autoavaliação brutalmente honesta. O material lista algumas. Que tipo de organização minhas decisões estão ensinando as pessoas a construir? Pesado. E esta
que é o cerne de tudo. Estou premiando resultados ou o modo como os resultados são alcançados? Essa de premiar o modo é o que conecta tudo. O CEO pode fazer discursos maravilhosos sobre integridade, mas se no fim do ano ele promove o gerente que bateu a meta assediando a equipe, Ele sabotou o discurso todo. ele ensinou com o ato que o resultado justifica os meios. O ciclo se fecha. O CEO é quem materializa os princípios que o conselho protege dentro da cultura que a governança desenha. Mas essa ideia de que o CEO encarna ou sabota não coloca um peso quase desumano em uma só pessoa? É uma ótima questão e sim. Uma cultura madura tem que ter mecanismos para se proteger. Mas o texto argumenta que a influência do líder é desproporcional, especialmente naquilo que ele tolera. E aí entram as perguntas morais para o CEO. A prova de fogo da coerência dele. A principal. Estou tolerando exceções que corroem a cultura? Porque a cultura é definida pelas exceções que o líder tolera. Exatamente. A cultura de uma empresa não é o que está no código de conduta. É a pior atitude que o líder está disposto a tolerar. Nossa. Cada vez que o CEO permite que aquele vendedor estrela quebra as regras porque ele traz os números, uma mensagem devastadora é enviada. A mensagem de que as regras não são para todos. E que a justiça não é para todos. Isso cria um cinismo que corrói a confiança por dentro. Por isso a responsabilidade é tão pessoal. Fica claro ao final desta análise que a grande mensagem do material não é sobre ter mais regras. De jeito nenhum. É sobre ter a coragem de fazer perguntas melhores em cada nível da organização. Ética exige a coragem de questionar o porquê. A moral exige a disciplina de seguir o como. E o texto encerra com uma reflexão que amarra tudo de forma brilhante. Qual? Organizações não falham por falta de normas. Falham quando ninguém faz as perguntas certas no nível certo. Isso resume perfeitamente. O desastre raramente acontece por não haver um manual. Mas sim pela ausência de questionamento crítico, pela falta de coragem para fazer a pergunta ética difícil. O material que a gente analisou sugere que confundir ética e moral é um atalho confortável. Permite justificar o cumprimento de regras como sendo a coisa certa, sem ter o trabalho de questionar se a regra é justa. Mas separá-las, apesar de mais difícil, é o que define a verdadeira governança. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Com certeza. Em nossas próprias funções, em nossas decisões diárias, em que momentos a gente está escolhendo o conforto dessa confusão, em que situações a gente se esconde atrás de uma política para não ter que fazer a escolha ética que exige mais de nós? Assumir a responsabilidade de separar, entender e agir sobre o que é moralmente obrigatório e o que é eticamente necessário. Talvez seja o maior desafio de qualquer profissional hoje. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir, ele terá prazer em responder.